Olá, queridos amigos e amigas da internet, tudo bom? Aqui quem fala é Márcio Alexandre, também conhecido por Alex Victor, especialista na gestão do estresse, coach de qualidade de vida, terapeuta holístico, especialista na aprendizagem acelerada do inglês em 72 horas. E sejam bem-vindos a mais esta entrevista da série Superando e Conquistando, seu caminho para a saúde emocional, superação e qualidade de vida. Estamos aqui hoje com um grande profissional de Fortaleza, no Ceará, que está despontando aí em várias outras cidades do Brasil, o coach Marcos Tito. E ele é fundador da MT Consulting e consultor empresarial desde 2001, administrador, mestre em Artes Coaching pela Florida Christian University de Orlando, nos Estados Unidos. Conduziu mais de 200 processos individuais de coaching e mais de 50 grupos de team coaching, além de dezenas de seminários e palestras. Ele também é Master Coach pela IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, com certificação internacional pela Global Coaching Community, Behavioral Coaching Institute, Metafora Internacional, International Association of Coaching e European Coaching Association. Formado também como Master Coach pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico e pós-graduando em Psicologia Positiva com Coaching. Já tem mais de 3.500 horas de coaching individual realizadas e consultorias prestadas a mais de 150 empresas. Além do que, participa também do programa OAB na TV, quando fala sobre coaching na advocacia. Tito, tudo bom? Bem-vindo a esta entrevista e obrigado por disponibilizar o seu tempo para esta entrevista. Tito, muito trabalho interessante seu de coaching, na verdade, e eu tenho acompanhado o seu trabalho de uns 2, 3 anos para cá e visto o seu crescimento, né? Inclusive você participou agora de um congresso internacional de coaching, né? Como foi essa participação? Foi muito bacana, né, Alex? Eu recebi um convite aí dos organizadores do evento. Então na verdade foi um congresso brasileiro de coaching, né? O segundo congresso brasileiro de coaching, mas era um congresso que a maioria dos palestrantes eles eram internacionais, né? Então você tinha lá Estados Unidos, né? Você tinha lá o Timothy Gallwey, né, que foi um dos precursores do coaching, né, há mais de 35 anos. Você tinha lá a Vicky Brock, que é a primeira pesquisadora científica de coaching, ela é pós-doutora, né, na investigação sobre toda a história do coaching. Você tinha David Peterson, que é o coach da Google, então ele é o coach de todos os líderes da Google, ele é a pessoa da Google. Você tinha também Bernd Giesen, que é coach com constelações sistêmicas. Assim, na Europa principalmente, hoje no Brasil. Extraordinário. Né? Também a Cornélia, né? Você tinha também a Cornélia Benesch. Exatamente, que também trabalha com constelação sistêmica. Constelação sistêmica. Exatamente, e é coach também. E você tinha também Shane Trace, né? Dr. Shane Trace, que é uma das maiores autoridades do Behavioral Coach Institute também, que é o canadense. E também você tinha várias feras. O Dr. Rogério Fraga, né? Que é um médico e é Master Coaching também. Tinha lá também o Johnny, que ele é pós-doutor pela NASA e é coaching também, né? Enfim, tinha algumas pessoas do Brasil bem interessantes também. E aí eu fui convidado para palestrar lá, foi uma honra para mim, né? Falei sobre a minha história, né? Na verdade eles me viram como uma pessoa que cresceu muito no segmento do coaching, né? Com um trabalho muito sólido e de muito resultado, né? E que conseguiu abranger aí a cultura do coaching aí por um número enorme de pessoas, né, em uma quantidade X de tempo. Então para eles foi muito surpreendente, eles quiseram que eu participasse para estar agregando um pouco da minha história lá nesse evento aí tão maravilhoso. Há quanto tempo você trabalha com coaching? Trabalho com coaching há quase 3 anos. Né? Trabalho com coaching há quase 3 anos e venho da consultoria já desde 2001. Então durante esse processo todo que eu fazia consultoria nas empresas, eu já dava palestras, né? No início eram consultorias organizacionais, implantação de ISO 9000 em muitas empresas, e aí depois eu fui começando a estudar mais a liderança, dar palestras motivacionais, dar seminários de liderança, e aí veio a PNL, né? E aí algumas formações de PNL, e aí depois o coaching, e aí de repente eu migrei
a empresa migrou toda para o coaching. Hoje nossa empresa é um centro de coaching, né? Que é uma das referências em coaching, principalmente no business coach aqui. Especificamente? Exatamente, mais especificamente no business coach, que é um coach mais profissional, é um coach que é de alta performance. Então a nossa grande marca do nosso coach, dos clientes que procuram a gente, né, que são grandes empresários, são sucessores de grandes negócios ou mesmo os empresários, grandes gestores, eles buscam a alta performance e conseguir alinhar ou aliar a qualidade de vida que eles buscam e muitas vezes não têm com a alta performance profissional e conseguir crescer de um modo geral e conseguir conectar todos os pontos da vida deles, né? Nos relacionamentos, na saúde, nos esportes, o seu hobby. É um mapa da vida, né? Exatamente, uma roda da vida. Uma roda da vida, né? Como todo coach, né, que usa uma roda da vida, que é uma ferramenta maravilhosa que na verdade já vem da psicologia e que é muito bem aproveitada pelo coaching, né? É isso. E é interessante, eu tenho acompanhado, acho que você mais ou menos de uns 2 anos para cá, de 2011 para cá mais ou menos, né? Participei, acho que do seu primeiro grande evento, foi para umas 250 pessoas, de 4 horas, na quarta-feira, acho que foi janeiro, fevereiro... de 2012. 2012, ano passado, né? Quase 2 anos. Isso, quase 2 anos. E de lá para cá... Eu tenho acompanhado aí a sua trajetória, principalmente pelo Facebook, né? Os seminários, conquistas e tudo mais. Legal. E você também está agora com um projeto, né? Ligado ao IBC, ao Bernd Teaser, né? Legal. Como é que é esse projeto? Então, Alex, com esse trabalho de coaching que a gente veio desenvolvendo, o Instituto Brasileiro de Coaching, ele identificou isso e desde janeiro a gente vem nessa conversa, nesse namoro, né? Então, eu já tenho também todas as formações também do Instituto Brasileiro de Coaching, assim como de outras instituições, né? Na verdade, aí, juntando pós-graduações em coaching, mestrado em coaching, formações em coaching, master coach, já são 7 títulos, né? E o Instituto Brasileiro de Coaching viu isso e veio aqui em Fortaleza, né? Na verdade, o diretor executivo, né, que é o filho do presidente, que é uma pessoa que fez o IBC crescer, né, em relação à estrutura, estrategicamente. Ele veio para cá, passou um dia aqui comigo, veio para nos conhecer e quando foi um mês depois eu fui para lá, né, fiquei hospedado na casa dele, fiquei 2 dias com ele na IBC e a gente negociou e a ideia era que a gente fizesse uma espécie de fusão, né, de certa forma. E nós conseguimos, depois do Congresso Brasileiro de Coaching, agora bater o martelo. Então, a partir de 2014, né, agora, todos os treinamentos da MT Consulting são certificados pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né, tem o selo da IBC, assim como também o selo da Global Coach Community. Então, na verdade, todos os certificados vêm de lá, né, e nós também iremos ministrar o Professional Self Coach da IBC aqui em Fortaleza, né, então, formação em coach da IBC aqui em Fortaleza vai ser ministrado pela gente, né? Nós vamos realizar o evento, nós vamos ser sócios da IBC nesse produto e além dos nossos treinamentos e do Professional Self Coach, né, que é o tão conhecido e maravilhoso PSC, tudo isso vai participar de uma MBA em Coach, vai fazer parte de uma MBA em Coach. Nós fechamos agora com a Faculdade Fares Brito, que é uma renomada faculdade, né, uma extraordinária faculdade daqui. Aqui do Ceará. Exatamente, então nós faremos um MBA em Coaching, né, Lato Sensu, reconhecida pelo MEC, muito boa, né, extraordinária, em que dentro dela tem uma formação em Coaching. Na verdade tem 2, tem essa, né, do PSC, né, que vai ter a certificação tem 4 certificações internacionais, né, e disciplinas acadêmicas também, como os cursos de Leader Coach, Business Coach, Coach Comercial, Play Coach, Planejamento Estratégico em Coach. E no final nós vamos fazer uma formação mercadológica e de estratégia em Coach para formar, né, o aluno da MBA que está saindo ali mestre em MBA em Coach, né, com uma formação de estratégia para o mercado, né? Ou seja, toda a estratégia que nós utilizamos aqui na nossa empresa ao longo desses anos, difundindo a cultura do coaching, né, disseminando os nossos treinamentos, criando uma cultura organizacional, estrutural, né, e dentro de uma filosofia ética de coaching, para que eles aprendam, né, na prática isso e consigam alavancar as suas carreiras, né, profissionais utilizando o coaching. E eu acho, Tito, que dessa forma
Se existe em outro canto do país, é um ou dois, mais ou menos, né? Realmente é bem inovador. Exatamente. O coaching... Ele... O MBA Coaching, né? O MBA Coaching ele tem, né, aqui no Brasil, nesse formato, com formação em coaching dentro, nós temos aí umas 3 opções, né? Mas agora aqui no Nordeste com certeza é uma coisa inédita, né? E principalmente com uma formação em coaching desse porte, né, do PSC, e com mais uma outra formação mercadológica e estratégica em coaching, que é fundamental para você sair para o mercado, estar preparado para o mercado, conseguir se posicionar de uma forma firme, segura, né, e objetiva no mercado e conseguir crescer. Então isso é bem inovador, né, e para a gente é muito bacana. Nós temos um know-how muito interessante no coaching, no business coaching, no resultado com os nossos clientes. Então é isso que a gente quer, né? Nós queremos que os nossos alunos da MBA ou os nossos alunos do Professional Self-Coaching, dos nossos cursos, essas pessoas que querem realmente ser coach profissionais, então nós queremos atingir um recorde aí em percentual de alunos que realmente engrenam na carreira e têm sucesso, né? E o mais interessante que dos 5 ou 6 anos para cá, o coaching, não só no Ceará, mas a nível de Brasil, teve um boom enorme que não tinha tido nos anos anteriores. Acho que mais ou menos de 2006 para cá, né? Até 2006, 2007, 2008, o coaching não era muito conhecido. Hoje está sendo aí um bam, né? E tem uma necessidade enorme nas empresas também, né? Porque o coach ele ajuda a organizar metas, e N outras coisas. Eu queria que você desse alguns 2 ou 3 casos de sucesso da MT Consulting, como tem ajudado aqui as empresas, alguns casos que foram mais notáveis para você. Olha, nós temos... E mais desafiantes, né? Mais desafiantes. O bom é isso, quando tem um desafio, os resultados, né? Nós temos, assim, vários cases, né, de sucesso, e eu acho que os cases mais desafiantes para nós são os cases de empresários, assim, que são bem-sucedidos, né, muito bem-sucedidos, já estão num patamar muito elevado, né? Então nós temos aqui casos de alguns desses empresários que já chegaram com vários objetivos definidos, com dúvida se realmente precisariam do coach, né? Mas como foram muito bem recomendados, vieram e se apaixonaram pelo processo, né? E difundiram a cultura do coach dentro da sua empresa, e trouxeram outras pessoas para fazer o coach e conseguiram... Os líderes, né? Os líderes, né? Trazem às vezes esposa também para fazer coach, né? E trazem irmãos, e levam coach para dentro da empresa, em grupo, né? E mudam a cultura, crescem faturamento, implantam novas filiais, abrem novas unidades de negócio, criam outros negócios, engrenam muito mais na atividade física, no esporte, né? Viram atletas, mudam seus hábitos alimentares, mudam o estilo de vida, enfim, então muda tudo, é uma mudança muito radical. Então tem alguns exemplos, né, de pessoas que são pessoas bem conhecidas, né, no mercado, bem conhecidas na sociedade e que realmente mudaram muito o seu estilo de vida, né, por estarem vivendo essa cultura de coach, essa filosofia de coach, né? Esse estilo de vida. Então esses são os mais desafiantes, o mais gostoso de fazer, e de certa forma, depois que o processo começa, não fica tão difícil, porque são pessoas muito inteligentes, né? E quando elas entendem o valor do coach, às vezes com 1 ou 2 sessões elas já estão completamente apaixonadas, e elas realmente até me surpreendem com a forma como elas conseguem aplicar o coaching na vida delas e replicar para as pessoas que estão em volta, né? Então, é gratificante isso. E é interessante que o coaching, apesar do foco ser o business coaching aqui, mas acaba sendo em parte um life coaching, né? Um coaching de vida, não é verdade? Porque não tem como você trabalhar o aspecto de planejamento, de objetivos, de estratégias, né, de indicadores, de liderança, de gestão, se você não trabalha também a parte inconsciente do indivíduo, né? Pra você ter ideia, enquanto o hemisfério esquerdo, o racional do cérebro, ele produz uma média de 50 bits de informações por segundo, né? O hemisfério direito, que é o emocional, que é o inconsciente, produz 11 milhões de informações, de bits por segundo, né? Então são 200 mil vezes mais informações. Então não tem como eu ignorar isso, não tem como qualquer coach ignorar, né, que dentro da mente inconsciente do indivíduo existem muitos mais recursos do que ele imagina, né, e que através de métodos, de estratégias bem implementadas e de conseguir passar
para o seu coach, né, para o cliente, toda a forma de acessar e construir esse painel de controles e ensiná-lo até a maestria de conduzir esse painel de controles, faça com que ele consiga utilizar muito mais recursos do que ele usa propriamente no dia a dia. Então, às vezes, não são ferramentas intelectuais e acadêmicas que vão fazer com que ele tenha sucesso. Muitas vezes ele já tem muito isso, né? Então, dentro do processo do coach, ele passa a se conhecer muito mais, passa a se aceitar muito mais, passa a honrar muito mais a história dele, né? E passa a se conectar com muito mais eficiência a tudo que faz parte da vida dele e aos objetivos dele. E as coisas acontecem com muito mais propriedade e ele consegue uma produtividade muito maior, uma otimização de tempo, uma aceleração no alcance desses objetivos. Então, tudo melhora. Isso. E o mais interessante, até como Daniel Goleman já dizia, naquele famoso livro Inteligência Emocional, né, as pesquisas, que o sucesso de uma pessoa é 2/3 as competências emocionais e 1/3 são as competências técnicas, não é verdade? É verdade. Com certeza. Hoje é isso que a gente falou, né? Não é mais o QI, é também com certeza, o QI. Exatamente. As competências emocionais, competências sociais, competências pessoais do indivíduo, elas são fundamentais. Às vezes a pessoa ela é muito inteligente, né? Mas ela não tem carisma, ela não se relaciona bem com as pessoas, ela explode rápido, ela não tem paciência, ela não consegue delegar, ela puxa tudo para ela. Às vezes ela é muito dura, ela não sabe elogiar, ela só sabe criticar. Então tudo isso acaba a carreira de qualquer executivo. E olha o tanto de empresa que ainda tem esse perfil de diretor no seu quadro, não está no GB. Por isso que o coach é muito importante, né? Como já falou Jack Welch, nos próximos 10 anos todos os líderes serão coaches, né? Serão coaches, terão alguma formação em coaching, algum MBA em coaching, né? Porque é uma tendência. O coach ele engloba tudo isso, a gestão, a liderança, as competências pessoais, né? A visão de futuro. Então ele te ajuda a conseguir identificar quais são os valores que te movem na vida para que você seja mais feliz, fazer com que você consiga aliar os teus objetivos aos teus valores, você tem muito mais plenitude, né? Então, no futuro, todos os coaches vão ser líderes, né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo. O coach no Brasil é muito novo, né? Nesse Congresso Brasileiro de Coach, conversando com esse pessoal todo de fora, né? É impressionante como eles ficam surpresos como o coaching, né, no Brasil, ele está vivendo esse momento de euforia, as pessoas encantadas com o coach, né? E na verdade lá nos Estados Unidos já é um processo bem comum, bem normal, né? E o Brasil, ele meio que nos últimos anos ele vem descobrindo o coach e aproveitando bem o coach, né? Mas como todo bom brasileiro, né? É interessante a cultura, né, do brasileiro de aproveitar bem essas coisas, as novidades e conseguir às vezes explorar até melhor do que o estrangeiro. Então eu espero que com o coaching também a gente possa construir resultados maravilhosos, extraordinários e até surpreender, né, os americanos, né, os ingleses, os europeus aí que trouxeram aí o coach para cá. A gente possa até fazer tão bem, se não que já faz, ou possa fazer até melhor. Melhor, né? Com o nosso jeitinho, né, com a nossa cultura, com o nosso calor humano. De brasileirismo. Que já acontece. Que já acontece. E Tito, eu queria também que você pudesse definir especificamente o coaching e a sua linha de coaching para aqueles que estão nos assistindo e que já ouviram falar coaching por aí, mas não sabem em detalhes o que é, né? Talvez até um empresário, um diretor que está vendo essa entrevista e gostaria de saber mais detalhes, que a gente falou tantos benefícios, né? O coach ele é um processo de aceleração de objetivos, ele é um processo de autoconhecimento, ele é um processo de empoderamento, né? Ele é um processo de co-criar, né? Em que o coach e o seu cliente, né? O seu parceiro ou o seu coach vão estar juntos, co-criando, né? E discutindo e analisando e descobrindo algumas coisas e traçando os melhores caminhos para se chegar a um estado desejado de objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então esse é o processo do coaching. A nossa linha de coaching, assim como toda linha, né, também tem acrescentado de uma pitada de business, porque nós vemos a consultoria, nosso perfil de clientes, de uma forma natural, ela é um cliente mais de alta performance, ele é um cliente mais empresário,
né? Então são grandes líderes e que querem essa conciliação. Então, tecnicamente, eles às vezes são muito bons, mas às vezes pecam na liderança, ou pecam na organização, ou na gestão, ou em delegar, ou no controle emocional, ou em viver a qualidade de vida, às vezes esquece um pouco da família. Então, dentro do processo de coaching, uma coisa a melhorar, né? nós ajustamos, né, a alta performance deles nos negócios, né, na visão de negócio, na gestão, e nós conseguimos fazer com que eles internalizem, enxerguem valores que são importantes e consigam colocar isso na prática, na vida deles, e eles conseguem ter muito mais energia e muito mais vigor, muito mais amor pela vida e valorizar pequenas coisas. Então isso potencializa, isso triplica o resultado deles nos negócios, né? Então com a família também se torna uma coisa extraordinária, acaba que a família vem, né, e eles disseminam essa cultura do coach, isso fortalece muitas outras áreas da vida deles, né? Então eles passam contato com os colaboradores, né? Com os colaboradores, então eles passam a valorizar muito mais a equipe, né? Então assim, eles passam realmente a viver a liderança, né? A serem líderes de verdade, né? E gostarem de treinar as pessoas e de compartilhar uma visão e de ouvir na essência, né? O ser humano ele tem essa grande necessidade de ser ouvido, né? De ser amado, de ser reconhecido. Então o coach ele dá muito essa ferramenta e internaliza muito esse conceito, essa realidade que passa a fazer parte dessa filosofia empresarial também. Então, na sua linha de coaching, existem linhas que são business coaching, mas mais focado nos business e não tanto em alinhar essas outras áreas da vida. E na sua linha de business coaching, além de focar o business, também já alinha essas outras áreas da vida para ter um equilíbrio maior, não é isso? Exatamente. Nós identificamos, no momento que identificamos essa necessidade, né, ou que o próprio coach coloca isso, né, não há como isso não ser trabalhado, e muitas vezes isso até é a raiz, né, de alguns gaps na gestão, né, na relação com a equipe, na visão de futuro, na forma de organizar suas prioridades, na rotina da pessoa. Então, muitas vezes isso é trabalhado sim, né? Eu acredito que na maioria dos casos isso seja a grande base para que a pessoa ela construa um sucesso sólido e verdadeiro, profissionalmente falando. E Tito, sem citar nomes, mas você poderia dar algum caso específico, principalmente desafiante, de algum cliente que chegou aqui ou abalado emocionalmente, ou com as finanças abaladas, e dizer, eu quero que o coaching reestruture minha empresa, a empresa está perto da falência, ou alguma coisa que foi muito desafiante para você? Legal. Demais, com certeza, Alex. Nós tivemos vários clientes, né? Clientes que queriam ter construir uma vida profissional e financeira muito boa, mas que tinham inconscientemente ele repelia tudo que pudesse trazer o sucesso financeiro e consequentemente, né, a riqueza. Ele tinha uma relação autossabotagem, né? Ele sabotava essas situações porque viveu na sua infância através do seu pai uma vida de muito dinheiro e que o dinheiro acabou atrapalhando, né? Então inconscientemente ele se boicotava em momentos em que ele daria um salto financeiro na vida dele. Então ele acabou identificando isso, ressignificou, né? Conseguiu construir uma vida financeira muito maior, conseguiu assumir melhor os compromissos com os clientes, com o mercado, se posicionou de uma forma mais firme, né? Vem construindo aí um legado, está muito mais o relacionamento conjugal e com filhos melhorou muito, né? Então ele vive uma vida completamente diferente, né? Esse é o exemplo de um cliente, mas assim como ele existem vários. E esse processo demora mais ou menos quanto tempo, né? Para ter essas mudanças? Uma média de 5 meses. 5 meses. O processo do coach ele é uma média de 5 meses, né? Em que a gente se encontra aí 3 vezes por mês, né? E a gente, 4, 5 meses, sessões de 1h30, né? Uma média de 10 sessões e com muitas atividades, né? Entre as sessões, contatos às vezes por telefone, por e-mail, né? E tira dúvidas, né? E eles acabam participando também dos nossos treinamentos. O coach é um processo individual, mas nós temos também o coaching em grupo de 15 pessoas, né? Que é o Team Coach, que dura 6 meses também, que é muito eficiente. E geralmente tanto o cliente do Personal Coach como do Team Coach, eles participam dos treinamentos que nós fazemos todo mês, né? Treinamentos
Leader Coach, Business Coach, Coach Comercial, Play Coach, Planejamento Estratégico com Coach. Então eles estão dando, nesse momento, eles estão sendo treinados, né? Porque o coach não é um treinamento, o coach é um processo de co-criar. E nos treinamentos em que nós treinamos a pessoa com ferramentas do coach, eles recebem um treinamento, então isso casa muito bem. Então isso é uma das características do nosso trabalho, eles têm um resultado ainda muito mais potencializado, né? Saem realmente bem mais munidos de informação, de reflexões, de decisões, né? De estratégias, e acabam implementando, e aquilo que eles já tinham intelectualmente, muitos deles com mestrado fora, né? Com doutorado, às vezes tinha, mas não colocava na prática, não tinha coragem, não tinha paciência, achava que não era, criticava muito as suas competências. Então eles finalmente eles começam a colocar em prática, e aí acaba que todo o investimento que eles fizeram no passado em doutorado, em mestrado, em tudo, começa a ter retorno depois do coach, muitas vezes. Especificamente, né? Porque eles começam a colocar na prática tudo, eles começam a conectar os pontos, né? Então às vezes pequenos cursos que eles fizeram lá atrás, eles começam a ver o valor daquilo e começam a usar e conectar com alguns outros objetivos. Então eu costumo dizer que às vezes o cliente diz: eu não sei se eu faço aqui um mestrado ou se eu faço coach, né? E o que eu digo para ele é que muito provavelmente, se ele fizer o coach antes, o mestrado depois, quando ele for fazer o mestrado, ele vai ter um aproveitamento muito maior do mestrado, né? Porque depois de um processo de coach, você vai fazer uma reunião com o cliente, a reunião é diferente, porque a tua postura é diferente, a tua atenção é diferente, as tuas estratégias são diferentes, né? O teu olhar é diferente, a tua energia está diferente, o teu objetivo é diferente, o teu foco é diferente, então o resultado é diferente, teus relacionamentos são diferentes. Você se vê fazendo coisas que não fazia, né? E que são muito positivas, e coisas que você fazia que não eram tão positivas, você já não tem interesse em fazer. Então você muda muitos hábitos, muda muitos comportamentos, ambientes, você passa a agir de forma mais consciente, né? Então acaba que você tem um aproveitamento muito melhor de tudo, e não é diferente quando você também intelectualmente, dentro de alguma formação acadêmica, você acaba tendo um aproveitamento muito melhor. Você não está ali por estar, você está realmente focando em até o final. É aquele filme que você assiste, mesmo que ele não esteja bom, você espera até o final, porque você acredita muito que no final você vai ter uma mensagem interessante, né? Ou aquele livro, exatamente. Tem pessoas às vezes que têm uma certa arrogância, pega um livro e lê a orelha do livro, vê a última página, abre o meio ali e acha que já né, não tem a paciência, entendeu? Querem encurtar o caminho, né? Então o coach ele dá uma sabedoria muito bacana. E muito se fala em coaching ligado a metas, né? Na verdade, também as metas são importantes para a evolução da vida pessoal e profissional. E de uma forma resumida, como é que o coach, principalmente a sua linha de coaching, pode ajudar a pessoa a conseguir as suas metas de negócios? Assim, o coach ele trabalha objetivos, né? O coach por si só ele trabalha estado desejado. Quando se fala em estado desejado, se fala em objetivos. Tá? Então, no contexto empresarial, os objetivos são objetivos empresariais, né? E que muitas vezes são colocados também objetivos pessoais, né? Objetivos espirituais, enfim. Mas coaching é meta, coaching é objetivos, né? E por trás de objetivos, valores pessoais. Então é importante que os valores estejam conectados com esses objetivos para que a pessoa tenha plenitude e seja feliz, que é o grande objetivo final. Por trás de todos os objetivos, dos valores de tudo, existe sempre um grande desejo, ser feliz. E principalmente essa sensação de paz interior, bem-estar consigo mesmo, de que você está no caminho certo da vida, não é verdade? Exatamente, felicidade, né? Propósito, né? Você vive o seu propósito, plenitude, você está plenamente feliz, né? Então essas são as principais coisas: plenitude, viver o seu propósito, você vive a sua missão, né? Você está plenamente feliz, realizado. Então esse é o grande objetivo final. Uma coisa interessante que você disse, tem no coaching, que é justamente essa questão do ter os objetivos, mas os valores por trás desse objetivo, né? Porque pode ser que alguns objetivos não sejam tão interessantes para aquela pessoa, porque não está de acordo com os valores dela. E aí ela se empurra para ter aquele objetivo. Pode ser até de ser um grande, o gerente geral de uma empresa, o presidente de uma empresa, mas ela não quer, no fundo do coração ela não quer aquilo. Talvez o pai que está empurrando, ou a pressão dos amigos e tudo mais. Aí depois do processo de coaching, que ele avalia os seus valores, diz: não, eu vou abrir meu próprio negócio, ou outro ramo, ou vou fazer outra coisa, que é aquilo que me dá mais prazer, não é verdade? Você já pegou pessoas assim? Muitos, né?
que depois do processo do coach chutar o pau da barraca e disse, olha, eu vou mudar o meu posicionamento e fazer o que eu gosto e ainda ter condições financeiras, ser feliz financeiramente. Demais. Acontece que eu escrevi até um artigo, né, numa ocasião dessa, que os grandes apagadores de sonhos são as pessoas que mais amam a gente, né? São as pessoas que mais amam, porque elas têm medo de você voar e despencar, elas têm medo que você corra e caia, elas têm medo que você se machuque em um relacionamento. Então elas estão sempre tendo cuidado para que você não arrisque, né? Para que você tenha estabilidade, para que você tenha segurança. Então acaba que elas podam muito querendo proteger, né? E com isso elas acabam também incutindo os valores delas em você, para que você viva valores que elas já viveram, que são valores mais, que na opinião delas são valores mais sólidos. Então o que acontece é que muitas pessoas elas crescem vivendo valores que não são delas, e aí em algum momento elas veem que existe um vazio lá dentro, que elas estão tristes, né, não estão felizes, então elas acabam mudando isso, elas acabam decidindo realmente mudar. Às vezes elas têm essa percepção e vêm para o coach para poder realmente tomar essa decisão, mas já vem com isso levantado, e aqui dentro do coach elas têm a clareza realmente do que é importante e do que não é, e do que deve ser feito e como deve ser feito, e como fica os bastidores dessa situação e como ela vai resolver. Ela acaba fazendo tudo isso com muita congruência, com muita coerência, né, e realmente sendo mais feliz, sendo mais produtiva e mais realizada. Até mesmo porque algumas vezes quando tem uma mudança de vida meio drástica assim, né, é um processo, não é em 24 horas. E algumas vezes o próprio coach, o cliente do coaching, quando se vê que para ser feliz mesmo, até acabar com somatizações, que pode estar tendo somatizações, né, doenças, porque está no caminho errado e descobre o caminho certo, algumas vezes ele se vê com medo, não é verdade? O processo de coaching é um processo que ele acelera, né? Então as pessoas elas têm vitórias, né? Elas têm conquistas, elas têm recompensas, elas têm ganhos ali durante aquele processo, porque elas se planejaram, elas definiram, então é um momento que ela se assusta com o que elas já conquistaram, elas ficam meio com medo, porque no fundo o ser humano ele tem duas grandes dúvidas, né? Será que ele pode? Então ele acha que não pode, ele acha que não merece, né? Muitas vezes, então naquele momento bate aquele medo, né? Aquela mente inconsciente, aquele diálogo interno, crítico, regulador, tenta te puxar para o teu estado antigo, né? Para aquele momento antigo, e tenta te conectar com o teu passado, e faz, às vezes a pessoa ela se vê num momento quase se boicotando, né? Ou com medo do futuro, com medo de tanta responsabilidade, porque o ser humano na verdade ele não tem medo, né, da mediocridade, às vezes ele tem medo de ser acima da média, ele tem medo do sucesso muitas vezes. O medo da nossa grandeza. Exatamente, né? O ser humano, o grande medo dele é o medo do sucesso, é o medo de estar no topo, é o medo da responsabilidade maior, mesmo que estraga muitos ganhos, mas como ele muitas vezes inconscientemente ele não se sente merecedor, aí ele acha que não quer e que não merece, que ele deve estar ali no mediano, né? Então isso é uma coisa inconsciente, né? Isso é uma coisa que eu já vivi isso muito tempo na minha vida e que vejo isso quase que diariamente aqui. Que na verdade tem, acho que 99% da população do mundo, né? Esses bloqueios inconscientes. Porque todos nós temos os mesmos recursos, né? Para sermos pessoas extraordinárias, né? Mas pouquíssimas são, né? Na verdade 1% da população são essas pessoas extraordinárias, né? Porque elas entram no processo de autoconhecimento, usam os seus recursos de forma coerente, congruente, alinhadas com seus valores, traçam seus objetivos, né? E ressignificam muitas situações e constroem resiliência para poder lidar com as quedas do dia a dia, né? Que vão acontecer, né? Lógico, faz parte. Não existia luz se não fosse sombra, né? Não existiria. Sabe que a luz é luz porque existe a sombra, né? Então vai sempre existir, faz parte, as polaridades, exatamente, né? É completamente comum, normal e saudável quando você aprende a valorizar uma queda, um problema, uma dificuldade, né? Então isso faz parte da vida, isso na verdade isso é magnífico. E então o grande processo do coaching ele te ajuda a ter a sabedoria de conseguir identificar isso. E Tito, falando sobre qualidade de vida, né? Apesar que é business coaching, mas tem a ver, como já falamos várias vezes na entrevista, de qualidade de vida. Como é que especificamente o coach vê essa questão da qualidade de vida
emocional, espiritual, principalmente espiritual, né, com amigos, para dar um suporte maior nos ganhos de negócios, né? Assim, o coach ele vai te levar a um processo de autoconhecimento e de identificar demandas, né? Eu digo assim, principalmente daqueles clientes que quando chegam até você, eles dizem assim, olha, eu quero ganhar dinheiro ou mais dinheiro. A maioria. E nem se importa se tem um problema com a família e espiritual, ou seja lá o que for. Eu quero triplicar os lucros da minha empresa, eu quero sair da falência, né? E aí, como é que você aborda essa qualidade de vida para esses clientes? Questionando. Né? Como é que você faz com que eles enxerguem que existem outras coisas que precisam ser trabalhadas para ele próprio ter esse mais dinheiro, ter essa triplicação de lucros da empresa ou sair da falência? A maioria deles, eles chegam querendo sucesso profissional e financeiro, a maioria. Né? E acha que no resto está tudo ok. Né? Mesmo que não esteja, muitas vezes eles não querem mexer. Né? O ser humano tem muito medo de mexer nesse tipo de coisa, né? De modo geral. Então, dentro do processo de coaching, um processo que é muito cuidadoso, um processo que é muito sutil, em que você convida, em que você sugere, em que você coloca para que a pessoa olhe por um ângulo, né? Então, ela começa a perceber através de questionamentos, que isso faz parte do processo de coaching, questionamentos, perguntas, contextos, né? Às vezes certas confrontações positivas no sentido de gerar reflexão. Então, mais cedo ou mais tarde, esse entendimento ele acontece, que a pessoa vai adquirindo uma sabedoria, ela vai começar a se munir de muitas informações também, né? Através dos exercícios que são feitos dentro do processo do coach. Então isso vai ficando mais claro e mais cedo ou mais tarde elas tomam uma decisão, às vezes de perdoar o pai, né? Já tive clientes que business total, completamente business, virou triatleta. O casamento com a esposa ficou muito mais forte, o relacionamento com o filho ficou sensacional, perdoou o pai depois de 16 anos, né? 18 anos na verdade sem falar com o pai, né? Foi, buscou, se encontrou, tem um relacionamento, né? Os negócios cresceram muito, né? Ideias surgiram, né? Métodos foram implantados dentro do negócio, então cresceu realmente, a visão se expandiu. Então acaba que eles começam a ver que tudo está conectado e passam a identificar uma necessidade mais espiritual, tomam a decisão de fazer aquilo e não vivam só em busca daquele modelo antigo que foi impregnado na cabeça dele talvez há muito tempo atrás, né? E que é aquele modelo padrão, né? Que é financeiro, sucesso profissional. Né? Então fica simplesmente isso. E aí, em poucas sessões, eles já começam a se abrir para essas possibilidades de que para ter aquele dinheiro, o sucesso financeiro, tem que mexer em outras coisas. Com certeza. Né? Exatamente. E depois de 10 sessões, né, a pessoa já se vê transformada. A vida é transformada, né? Até bem antes disso, né? No meio do processo de coach já há uma grande mudança. Né? As pessoas já ficam completamente mais seguras e mais diferentes e com autoconhecimento muito maior. E com um estilo de vida diferente. Então, posso até dizer que os 50% finais do processo de coaching é um processo de construir novas estratégias, né? Porque a base já está toda bem feita e realmente de construir uma maestria em todo esse trabalho feito, né? Que é o processo de coaching com o coach. Então, é um processo já de upgrade, porque logo de início já há uma grande mudança. Agora, Tito, a gente sabe que para ver essas maravilhas, mudanças, né? Tudo parte do coach, do cliente, da pessoa. Você é um facilitador e está aqui para mostrar o caminho das pedras, o caminho por sobre as pedras, né? Para novas possibilidades na vida financeira, empresarial e pessoal da pessoa. Mas aquela pessoa que não quer evoluir, não vai evoluir. Você já teve casos também de clientes que, mesmo querendo, achando interessante o coach, mas tinha tanta resistência que não continuaram? Porque sempre tem, né? Tem. Eu acho que só se ajuda quem quer ser ajudado. Eu acho que também existem pessoas que não estão no momento para o coach, elas não estão preparadas. Às vezes ela pensa que o coach é um modismo, né? Então existe. É raro, mas existe o cliente que procura por um motivo que não é a evolução. E quando ela se vê dentro de uma possibilidade de crescimento muito grande, não se sente preparada e realmente não quer focar naquilo, está completamente interessada em ter a vida do jeito que está, então ela não continua o processo, né?
mas isso é muito raro. As pessoas que procuram coach realmente são pessoas que estão interessadas na evolução, né? Digamos que acho que quase 100% dos clientes que fazem coach com a gente, eles vêm por indicação de outros que já estão no processo, então eles já vêm sabendo mais ou menos como é, dos benefícios deles. É difícil, né? Mas acontece. Raramente tem um cliente que vem no oba-oba, né? Sem saber, né? É que nem aquele paciente que quer botar o aparelho nos dentes porque é moda, né? Ele não precisa, mas ele quer botar, entendeu? E que acontece também. Então é um caso, digamos que parecido, né? Apesar de ser bem menor. E Tito, você poderia dar alguma dica, uma dica quente, uma dica interessante? Eu sei que o coach é muita coisa, né, para estruturar a qualidade de vida da pessoa, mas se tivesse uma dica que seria mais interessante para os nossos amigos e amigas aí da internet já pôr em prática de imediato na sua vida, só com essa dica, sendo o primeiro passo, qual seria? No ponto de vista do coach. A primeira dica: defina 2 objetivos. Os dois objetivos de curto prazo que você queira implementar, né? Curtíssimo prazo, na verdade nem curto, curtíssimo prazo, meses, tá? Então descreva esses objetivos de forma detalhada e coloque um prazo. E escreva as ações que você vai fazer para realizar esses objetivos, quando você vai fazer cada ação, tá? Como você vai fazer cada ação. E defina que hábitos, pelo menos 3 hábitos que você precisa criar, construir para cada objetivo desse. Então você vai construir 3 hábitos para cada objetivo. O hábito é acordar cedo, o hábito é me alimentar bem, o hábito é beber 3 litros de água por dia, o hábito é dizer bom dia todo dia, o hábito é olhar no olho da minha esposa e dizer que amo diariamente, o hábito é fazer todo dia o exercício com minha filha, o hábito é correr 6 km por dia, o hábito é todo dia ler 30 minutos. Então defina 3 hábitos para cada um desses 2 objetivos, né? E defina um planozinho de ação também para cada um desses 2 objetivos, né? Então pode ter certeza que esses 2 objetivos aí, se você fizer isso, você vai conseguir implementá-los com maestria e pode replicar também essa mesma estratégia para os outros objetivos que vai dar certo. Pronto, então traçar o objetivo de curtíssimo prazo, que significa meses, né? 6 meses, 8 meses, menos 4 meses, né? Definir os hábitos, pelo menos 3 hábitos para cada objetivo. Pelo menos 3. Pelo menos 3 hábitos. Né? E o passo a passo, né? O passo a passo para realizar plano de ação, né? Planozinho de ação para realizar esse objetivo. O que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, pelo menos 3 ações para realizar esse objetivo. Então, para cada objetivo, 3 ações e 3 hábitos. E uma data, mais ou menos, de quando você quer ter a realização do objetivo, né? O objetivo tem que ter data, né? E as 3 ações que vão te levar ao objetivo tem que ter data. Porque cada ação pode ser que tenha uma data diferente, né? Mas a data final é a data do objetivo. Pois, Tito, olha, bacana a entrevista, muita informação interessante sobre coach. Coach é apaixonante. E assim, eu também já venho estudando coach há muito tempo, né? Lá com o Bernd Teza, Metafórum, já há algum tempo, outras linhas de coaching, programação neurolinguística, são coisas que eu acho fantástico e tem ajudado muitas vidas por aí, a nível pessoal e empresarial. Então, vale a pena, compensa, invista no coaching, ok? E, Tito, para aqueles que estão nos assistindo e querem saber mais informações de como te contratar para auxiliar, seja ele como executivo, diretor de empresa, como pessoa, ou ele tendo uma equipe, né? Você trabalha aqui em Fortaleza e em outros estados, não é verdade? Claro. A gente já está aqui já tem várias propostas de franquia, né, de levarem o nosso modelo de negócio, a nossa marca para outros estados. Nós já estamos analisando, sentando com essas pessoas, principalmente agora depois do Congresso Brasileiro de Coach, pessoas de outros estados vieram em busca. Agora no Planejamento Estratégico Coach, que finalizou ontem, né, uma pessoa também de São Luís. Então agora final de ano vai ser um período para definir os detalhes disso, né, de como fazer essa expansão. Então nosso telefone de contato, né, aqui em Fortaleza é 085-3264-9593, tá? O nosso site é www.mtconsultores.com.br e você pode também acompanhar a nossa fanpage no Facebook, que é MT Consulting, né, com ING no final,
tá? A gente faz um trabalho muito bacana, com postagens sensacionais, diariamente, muitas informações, fotos dos eventos, conteúdos, artigos, né? Muitas lâminas maravilhosas, muita interação, né? No Instagram também, se você quiser me acompanhar, você você tem lá o perfil da MT Consulting, e você também tem o meu, que é M Tito Coach, M Tito Coach, C-O-A-C-H, né? Sem o ING, M Tito Coach. Então, esses são os contatos. Tito, muito obrigado pela entrevista, pela atenção. E se você quiser mais informações de como vencer o estresse rapidamente e transformar as emoções negativas de uma maneira rápida, acesse www.v6.com.br/descoberta, www.v6.com.br/descoberta. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima entrevista.